programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Eu sou a Mabê. E eu sou a Carol Moreira. Hoje chegamos ao último capítulo da terrível história da Shelley Knowltag. Numa pequena propriedade em Washington, ela infligiu sofrimento a todos que moravam com ela. Sua melhor amiga Kathy passou por maus tratos desumanos a ponto de não resistir e falecer. Seu sobrinho Shane foi morto por ousar desafiá-la. Mas Kathy e Shane, infelizmente, não foram as únicas vítimas de Shelley. Em 2001, a filha mais velha da Shelley, a Nick, estava com 27 anos. Depois de conseguir estabelecer uma vida segura e longe da mãe, claro, ela desabafou com a avó, com a Lara, sobre todas as crueldades que a Shelley tinha cometido, incluindo a morte da Kathy. Encorajada pela avó e pelo namorado, a Nick reuniu forças para contar a verdade para a polícia. Então, ela e a avó finalmente foram na delegacia. E lá, a Nick botou o coração pra fora. Falou dos maus tratos que a Kathy sofreu. Falou sobre os abusos que a mãe fazia com ela, com as irmãs. Sobre as mentiras que ela contava. Basicamente, ela entregou o episódio 1 e o episódio 2. Foi isso que aconteceu. E, gente, vocês estão sentados? Não deu em absolutamente nada. O delegado ouviu tudo, acalmou ela. Disse que eles iam olhar a questão com calma. E depois nunca mais deu sinal. Ele nem chamou a Shelley para um interrogatório. Simplesmente nada. Uma das fontes para esse roteiro é o livro Se Você Contar, do Greg Olsen, que é incrível esse livro, recomendamos muito. E lá ele explica que o delegado até tentou contato com alguém, mas que foi assim, meio que uma falha de comunicação e largaram mão. Ele tentou ligar para Sammy, a filha do meio, que estava na universidade, que era como se ele precisasse do depoimento dela pra corroborar o da Nick, pra poder saber se ele seguiria em frente, né? Só que a Sammy não atendeu, porque ela não sabia que era pra isso. Tipo, ela… Sabe quando liga um monte de telemarketing? Sei lá, ela não atendeu, não deu moral. E ela pensou, não, a Nick foi na polícia e tal, né? Beleza. E ela tinha decidido também que se a mãe dela fosse presa… A Sammy, né, ela iria contar tudo. Mas ela não queria meio que ser responsável pela prisão da mãe e do pai e tal. Só que aí ficou por isso mesmo. O que não é culpa da Sammy também, né? Não é porque ela não atendeu o telefone que o cara devia ter, né? Pelo amor de Deus. Se a pessoa não atende o telefone e você não vai denuncia, lá, né? Pelo menos nos filmes, eles vão na casa da pessoa. Não, se esforça mais, né? Enfim, então o delegado poderia ter entrado em contato de outras formas, explicado a situação pra Nick, voltado, ido atrás da Shelley, mas não rolou nada. E um tempo depois, a Lara ligou pro delegado e ele falou que estava averiguando tudo, que tinha um julgamento importante, que quando terminasse ia focar nessa investigação. Muitos anos depois, um policial revelou que o caso da Kathy nunca foi colocado como pessoa desaparecida, e sim um attempt to locate, ou seja, uma tentativa de encontrar. E isso, né, seria considerado menos importante. E por isso também que eles não se esforçaram para procurá-la. E graças a essa falta de ação, a Shelley teve tempo para atrair uma nova vítima. O nome dele era Ron. O Ronald Woodworth era um ex-editor de jornais e nos anos 90 trabalhou como cuidador de idosos autorizado, assim, tipo, de verdade. Ele estava na casa dos 50 anos e era casado com o Gary há mais de 20. Eles eram da Califórnia, mas depois de uma crise conjugal ali em 92, o Gary sugeriu deles se mudarem para South Bend, em Washington. A irmã do Gary já morava nessa cidade. E aí a relação melhorou, tal… Mas em 96, o pai do Ron faleceu e ele ficou muito mal, ficou muito triste. Ele passou por um período de luto muito profundo que acabou afetando outros âmbitos da sua vida, né? Ele não conseguia trabalhar bem, se distraía muito, não conseguia manter uma conversa direito, assim. E antes ele era um cara super extrovertido e tal, mas nesse período ele ficou muito reservado, não queria interagir. A gente pode imaginar até que fosse um início de depressão ou fosse um caso depressivo, né? Não tem como a gente saber porque ninguém avaliou ele na época, né? Mas tipo, é ele não tava bem. Quando você perde uma pessoa que é importante pra você ou que, sei lá, teve um significado na sua vida, disso te mudar de um jeito que
às vezes, o luto não é uma coisa, não é uma linha linear, né? Uhum. Não é que tipo, morreu na segunda, na quarta eu acordei e tava tudo certo. Às vezes você vai precisar de meses, às vezes aquilo vai te derrubar, às vezes você não vai conseguir ir pro trabalho, às vezes Sim. sabe? Às vezes você consegue ir pro trabalho e todo o resto não é… Desestabiliza, né? Desestabiliza, é muito normal, infelizmente. É muito Só que era uma triste. época que ninguém, né, imagina. Anos 90, gente, saúde mental é aquela coisa, né? Você agradece A gente por ter até ou não. acha que era melhor que antes, né? Porque era melhor que, sei lá, nos 50. Mas assim, mesmo assim, ainda não se falava que nem hoje, né? Exato, não De tinha muitos esse respeito, assuntos. né? Essa sensibilidade com isso. Total. E o fato é que o Gary não aguentou muito essa situação do marido, né? E em 97 eles acabaram terminando. O Ron ficou muito magoado, não quis olhar mais na cara dele, né? Ficou muito mal e ficou morando num trailer com os seus gatinhos. Ele tinha vários. A única companhia dele era sua mãe. Isso até quando o caminho dele se cruzou com o da Shelley. No fim dos anos 90, Shelley conseguiu um emprego como auxiliar de assistente social numa agência de assistência a idosos. E o Ron, né, como a gente falou, era cuidador de idosos. Só que nessa época ele estava desempregado e ele frequentava uma ONG, que era uma ONG que estava junto com essa agência que a Shelley foi trabalhar, eles estavam ajudando uma mesma idosa. Então foi assim que os dois se conheceram. E eles ficaram amigos. O Ron era um cara vaidoso, ele usava brincos, usava joias, ele era um cara sarcástico, carismático. E logo de cara, a Shelley gostou dele. Ela começou a visitá-lo com frequência e nessas visitas ela levava a Tori junto, né, a filha caçula, que nessa época estava ali com seus 11, 12 anos. E a Tori amava o Ron, ela chamava ele de tio Ron, eles ficavam papeando, eles se adoravam. E o Ron era muito fã de livros de história e mitologia, principalmente mitologia egípcia. Ele adorava ler sobre deuses, sobre aventuras épicas. E aí, quando ia pra lá, a Tori ficava folheando os livros, pedia pra ele contar as histórias. A Sammy já não teve muito contato com ele, porque nessa época ela ficava mais na faculdade. Mas do pouco que ela viu, assim, ela achava o Ron um cara bem legal também. Só que aí o Ron tava com problemas financeiros, dívidas, aluguel atrasado do parque de trailers, né? Porque você não pode estacionar em qualquer lugar. Então tem um lugar lá, tipo um estacionamento, né? Que você paga pra ficar lá com o seu trailerzinho. E fazia anos que ele já não trabalhava em lugar fixo, né? Desde a morte do pai dele. Tava muito difícil pagar tudo. Ele chegou a ser detido por cheque sem fundo e foi despejado do trailer e teve que ir morar com a mãe. E foi aí que por volta de 2000, 2001, então, né, a Shelley já conhecia ele antigamente, né, e passou o tempo, a gente tá relembrando aqui. E aí em 2000, 2001, a Shelley convidou ele pra morar com ela e com a Tori. E ele foi, gente. Ele ficou no quarto antigo da Sammy. Nessa época, tanto o Ron quanto a Shelley estavam com cerca de 50 e poucos anos, assim, uma idade parecida. E a gente contou que o Dave mal aparecia em casa, né, por todos os motivos. E aí um dia o Dave chegou em casa, né, sei lá, apareceu lá. E o Ron tava morando lá. Aí a Shelley explicou quem ele era, que era um amigo, ressaltou que ele era gay, pro Dave não achar que ela tava tendo um caso, né, que não era nada disso. Mas o Dave cagou, assim, porque ele não se importava mais com a Shelley, ele só tava esperando a Tori ficar adulta pra pedir o divórcio, né, pra se livrar e tal. E aí quando a Sammy soube que o Ron tinha ido morar lá, ela ficou muito angustiada, porque ela lembrou da situação da Kathy, e ela ficou com medo disso tá acontecendo, né, e a situação da Kathy também era a mesma de tipo, é uma amiga que está precisando de ajuda. E a Shelley amava fazer de querida, né? A Shelley queria ser uma boa mãe na frente de todo mundo, queria ser uma boa amiga, né? Então, como que ela ia deixar um amigo e tal? Então, a Shelley gostava dessa aparência de ser uma queridona. Só que a Sammy sabia, né, como era a verdade, mas teve um lado dela, como a gente disse, né? A Sammy era mais próxima e tal, e ela ficou pensativa. Não, agora as coisas mudaram, acho que a história não vai se repetir. O Ron é um homem mais velho, ele não vai se deixar ser maltratado pela Shelley. Só que, infelizmente, ela estava errada. Nas primeiras semanas, como a gente já sabe, tudo estava normal. A Shelley e o Ron, super de boa, amigos, se abraçavam. Ele cuidava da Tori quando ela estava fora, elogiava tudo que a Shelley cozinhava. Mas foi se passando os dias, a Shelley foi ficando seca, grosseira e começou a destratar o Ron.
No início também eram coisas menores, tipo ela dizer que viu ele revirando os olhos e ficou chateada. Daí depois ela começou a dizer que ele estava tirando o sarro dela. Depois ela começou a xingar ele, depois partiu para ofensas homofóbicas. Ela começou a dizer que tinha nojo dele. E logo começou a tratar ele do mesmo jeito que tratava a Kathy. Tirou ele do quarto da Sam, botou ele para dormir no chão, né, da sala do computador. E o Ron não podia mais sentar na mesa para comer. E a Shelley, vez ou outra, agredia ele, batia nele. Ela começou a dar pílulas, né, para ele. E quando a Tori perguntava o que era, ela dizia que eram pílulas para dormir, porque ele estava muito cansado. Em várias noites, a Shelley levava o Ron pro quarto dos fundos e mandava a Tori subir pro quarto dela. Então a garota não sabia o que acontecia ali. E ele passou a fazer as tarefas domésticas da Shelley, passava grande parte do dia no quintal. Ela tratava ele como se ele estivesse ali trabalhando para ela. Só que, como a gente sempre fala aqui, não é um trabalho, né, gente? Primeiro que não tá sendo pago, primeiro que é desumano, segundo que ela agredia ele de todas as formas possíveis, então ficava tudo em cima dele. E ela fez a mesma coisa que ela fazia com a Kathy na relação de restringir o acesso ao banheiro. Então, quando ele estava muito apertado, ela mandava ele ir fora no quintal se aliviar na natureza. Ele começou a fazer xixi escondido num frasquinho, depois escondia para jogar fora. Olha, gente, é Muito humilhante. E voltando àquela questão do trabalho da Shelley, como a gente falou nos episódios passados, ela era muito picareta, ela faltava, inventava desculpa, causava. Sempre ela era demitida, até o próprio pai dela demitia ela direto lá do negócio de idosos, voltava. E então era meio esse caos, assim, de emprego. Quando ela queria trabalhar, ela, né, ia lá, fazia, voltava, era demitida. Inclusive, acho que ela fazia de propósito pra ser demitida. E depois fala, tá vendo? Me demitiram, né? Porque ela se fazia de coitada. Mas, nesse emprego aí que ela conheceu o Ron, ela acabou aguentando um tempo, apesar de, né, faltar, todas essas questões. E, inclusive, ela roubava coisa dos idosos, que ela deveria estar ajudando. E aí, ela começou a receber várias reclamações no escritório, comprou briga com os colegas, ninguém aguentava mais ela. E aí, pediram pra ela, né, se ligar aí, mudar de postura, senão ela seria demitida. E aí, gente, olha que engraçado. Várias pessoas começaram a ligar pra agência elogiando a Shelley, falando que foram super bem tratados por ela. Tipo, o que vocês acham que era? Era o Ron. Gente, ela obrigou o Ron a fazer ligações, fingindo um monte de vozes, pra falar que a Shelley era querida e tudo mais. Aí, quando conseguiram rastrear que era o mesmo cara, os advogados da agência emitiram uma notificação extrajudicial o proibindo de chegar perto da sede. Então, ele ainda ficou com essa questão judicial aí por causa da Shelley. E ela tava fazendo de tudo pra deixar o Ron isolado. Ele tinha uma amiga de muitos anos chamada Sandra, que sempre ligava, né, dar um oizinho, saber como ele tava, aquelas coisas. E a Shelley começou a tentar impedir deles se falarem. Só que a Sandra não ia com a cara da Shelley, então mandava ela cagar e exigia saber como o Ron tava, né, fazia questão de falar com ele. E o Ron falava que tava bem, gente, que a Shelley cuidava dele, ele não contava. A Sandra, inclusive, morava a 1 hora dali, mais ou menos. E ela queria que o Ron fosse morar com ela. Gente, mas ele recusou. Ele também estava se afastando da mãe. E lembram dos gatinhos que ele tinha? Quando ele foi morar com a Shelley, ela não deixou ele levar os gatos. Gente, que absurdo. Eu não consigo imaginar a dor que ele passou. Aí ele pediu pra mãe dele ficar com os gatos por um tempo, enquanto ele resolvia e tal. E aí, gente, em 3 dias a mãe dele soltou os gatos. E aí, claro, né, que o Ron ficou com muita tristeza, muita raiva. E a mãe dele morava sozinha num trailer. E aí, quando foi se passando os meses, assim, ela se queixou que o Ron não dava atenção pra ela. Ela era uma mulher idosa, viúva, sozinha. E a Shelley foi colocar lenha na fogueira. Ela disse pro Ron escrever cartas pra mãe, né, botando o que sentia pra fora. E ele xingava a mãe, assim, horrores. Aí depois a Shelley ligava pros irmãos do Ron e fingia que tava do lado da mãe. Tipo, né, dizer que ela era como uma mãe pra ela também. Gente, Que ela tava muito… Cara, olha o caos que ela nem tava conhece criando. a senhora. Sabe, que sentia muito que essas brigas acontecessem. E aí chegou ali mais pro fim de 2001 que o Ron cortou contato com a mãe. E ele mandou uma última carta dizendo que ele só ia se comunicar com a família através da Shelley.
que se alguém quisesse saber dele, seria só através dela. Gente, impossível ele ter escrito isso, né? Isso é muito a cara da Shelley falar um negócio desse. Ou ela que obrigou ele Tipo, a escrever, exato. Que ele ia se mudar pra Seattle, que ele ia mudar de nome. Só que assim, né, não rolou. Ele continuou lá morando com a Shelley. Enquanto isso, ela se fazia, né, pra família dele de boa samaritana. Ela levava a mãe dele no hospital, comprou uma TV pra ela, ligava pra família pra dar update, sabe? Tipo assim, ai, não sei porque o Ron tá brigado com vocês, poxa, Nossa. é muito ruim o que tá acontecendo, sabe? Se fazia de maluca mesmo, não tem nem… Meus advogados me proibiram de falar o que eu queria falar. Mas é isso. Ela dizia que não sabia porque o Ron tava agindo desse jeito e que ela sentia muito. Enquanto isso, a Tori estava lá com cerca de 12 anos e sofrendo muito nas mãos da mãe também. Ela e o Ron acabaram ficando muito apegados um ao outro, até, né, por tudo que acontecia com eles, e isso irritava muito a Shelley. Uma vez, a Tori pediu pra mãe não pegar tão pesado com o Ron e ela ficou muito brava. Disse que se a Tori gostava tanto dele, que casasse com ele então. Tipo, gente, ela tinha 12 anos, o cara 50, tipo, nada a ver, assim. Não, nojento. Só, enfim. Aí ela mandou a Tori pro quarto e um tempo depois chamou ela na sala. E o Ron tava lá com uma cara triste, assim. E a Shelley falou que o Ron tinha algo a dizer pra Tori. Aí ele virou pra menina e disse: "Eu não te amo mais, Tori." Olha que horror. E aí, gente, 12 anos, né? Ela começou a chorar. Ela falou: não acredito nisso, não sei o quê. Aí o Ron chorou junto e repetiu que era verdade, que ele não amava mais ela. A Tori, eu, você, todo mundo aqui sabe que a Shelley tinha forçado ele a dizer aquilo só pra magoar a menina, só pra magoar ele, né? Provavelmente ameaçado ele a fazer alguma coisa se ele não dissesse. Então isso era muito óbvio pra Tori. E pensa que doentio o lugar que você vive pra sua mãe fazer uma coisa desse nível e você saber que ela tá… Sabe, você saber que ela, tipo, forçou alguém a falar aquilo. E mesmo assim, muito dolorido, né? Imagina Muito. você ver ele falando isso, você sabe que é mentira. Tipo, por isso que ela tava chorando. Tipo, que situação, cara, sabe? tipo, a sua mãe, que teoricamente é uma pessoa que deveria te amar, que deveria estar ali com você, te acolher, simplesmente obrigando um amigo seu a dizer que não e eles sente nada por você. Eles ficaram muito amigos porque também por causa dessa situação, né? Tipo, os dois se uniram na dor, assim. Horrível. E aí, depois disso, a Shelley proibiu os dois de conversarem ou de estar juntos no mesmo ambiente. Isso machucou muito a Tori. Às vezes, quando estavam todos dormindo, assim, ali escondido até o quarto onde o Ron dormia. Lembrando que nessa época ele estava dormindo no chão. E ela dava um abraço rápido nele, ele sorria. Mas eles não trocavam uma palavra sequer, por medo, né, da mãe. O Ron ficava de 7h30 da manhã até as 8 da noite do lado de fora da casa. Ele ficava esse tempo todo trabalhando no quintal. E a Shelley sumiu com as roupas dele, com os calçados, e ele tinha que ficar pelado lá. A Shelley xingava ele o tempo todo, falava mil coisas, falava da sexualidade, da aparência, dizia que ele era nojento, que não amava de verdade ela, que não amava de verdade a Tori. E ele ficava quieto, sem reação. A Sammy só o via quando voltava da faculdade no final de semana, então ela não tinha muita noção do que estava acontecendo, mas ela foi percebendo que ele estava perdendo o brilho, que ele parecia infeliz, que ele parecia não ter muita higiene. E ela meio que fechou os olhos para a situação. Ela não queria acreditar que a história da Kath estava se repetindo. Quando a Nick descobriu que tinha mais alguém morando na casa, ela ligou pra mãe e falou que não fazia ideia de que era esse cara, tal, mas que ele precisava ir embora dali antes que desse problema de novo. A Shelley fez de sonsa, né? Tipo assim, que problema, né? Imagina, ele é um amigo da família, ele tá aqui pra fazer companhia pra Tori, não sei o quê. Aí a Nick ligou pra Sammy e falou, faça alguma coisa, porque a Sammy tava mais próximo, né? Mas a Sammy disse que parecia tudo sob controle. Que ele parecia cansado, mas que não estava no nível da Kath. Anos depois, gente, a Sammy disse que se arrependeu de não ter ajudado. Acho que ela não quis ver, né, a verdade. Ela não quis lidar com toda essa situação. Porque se ela tivesse que denunciar, tirar ele, ela teria que lidar com o que aconteceu com ela também. Então, é muito complexo. Mas ela se arrependeu de não ter ajudado. É aquela famosa frase, né? O que me preocupa é o silêncio dos bons. É triste pensar, né, que isso aconteceu com ela, com a irmã dela, e ela
Ela viu o cara lá e não conseguiu. Porque, tipo, já era maior de idade, já tinha condições de… Ela já tinha entendido já melhor. Já tinha entendido melhor, já tava fora de casa, assim, de verdade. Podia ter… É muito triste. feito mais, assim. E o Dave também, né, gente? Nas poucas vezes que ele foi lá na casa, ele percebeu que o Ron tava se deteriorando, igualzinho a Kathy, né? Parecia um zumbi já, mas também não fez nada. Chegou uma hora que o Ron começou a fugir de casa. Mas ele era mais fácil de achar, ele era mais velho e tal. A Shelley e a Tori entravam no carro e meio que achavam ele muito rápido, assim. E muitas vezes ele estava escondido na floresta. E ele nunca tinha ido muito longe. E quando elas chegavam, ele mesmo pedia desculpa, já ia entrando no carro, a Shelley não precisava fazer nada. Uma vez a Shelley encontrou um dos potinhos que ele fazia xixi escondido e ela obrigou ele a tomar o próprio xixi como punição. Enfim, gente, a gente também não vai ficar aqui contando tudo que o Ron passou, até porque, infelizmente, é muito parecido com tudo que aconteceu antes. E muito triste, né? E, enfim, nessa época aí do segundo semestre de 2001, o Dave começou a voltar mais pra casa, ele e a Shelley brigando muito. E a Tori começou a querer que o pai não aparecesse mais, porque quando ele chegava, parece que piorava a situação, porque quando ele chegava, a Shelley mandava ele destratar o Ron também, bater nele, enfim. Mas, para além dos maus tratos, a Shelley ainda tinha mais uma tarefa pro Ron. Ainda em 2001, a Shelley arrumou um trabalho como cuidadora de um idoso chamado James McClintock. Ele tinha o apelido de Mac, e ele era inclusive amigo da mãe da Kath. E o Mac tinha sido soldado anos atrás, ele era um sobrevivente de Pearl Harbor, e agora ele estava aposentado. E aí ele precisava de alguém para cuidar dele, e foi aí que entrou a Shelley. Ele morava só com a sua labradora preta, a Cissy, e ele se locomovia com um triciclo elétrico. Os hobbies dele eram marcenaria e beber uísque. E a Shelley dizia para as pessoas que o Mac era como um pai para ela, um pai que ela nunca teve, que ele adorava ela, que ninguém nunca tinha tratado ele tão bem quanto ela. Gente, aquela história, aquele mundo que só ela vive. Todo dia ela ligava várias vezes para ver como ele estava. E tinha dia que ela ia até na casa dele, assim, sei lá, 2 vezes para ver ele. E nessas idas ela levava a Tori, que também gostava muito do Mac. E eles apostavam corrida de triciclo elétrico e tudo, então eles brincavam muito. O Mac gostava tanto da companhia delas que falou que queria morar com elas. A Shelley começou a mandar o Ron pra lá e ficar ajudando quando ela não podia, né? Escravizando o cara até nisso. E o Mac era realmente um idoso, né? A gente tá falando aqui do Ron e da Shelley com volta de 50 anos, né? Esse cara era um senhorzinho mesmo já. E ele, enfim, tinha pensamentos homofóbicos, ele era de outra época, não passando pano, mas enfim. E a Shelley fez questão de contar pro cara que o Ron era gay, né? De propósito. Então ele não queria que o Ron ajudasse ele, que desse banho nele. Mas depois eles foram se aproximando, foi dando certo. E várias noites o Ron até dormia lá. Mas olha só, a casa tinha outros quartos, mas o Ron tinha que dormir num depósito sem janela, no porão. Claro, né, que era um lugar minúsculo, horrível, gelado. E a Tori, quando descobriu sobre isso, teve certeza que foi a Shelley que obrigou ele a dormir lá. O que é muito perverso a gente pensar que, mesmo ele dormindo fora da casa, ele ainda era abusado, né? Tipo, ele não, sei lá, ousava dormir em outro lugar porque ela tinha mandado. E a Tori ficou muito mexida com isso, porque ela percebeu, né, que mesmo que o Ron estivesse em outro lugar, ele ainda era controlado pela Shelley. E lembrando aqui também que quando todas as outras coisas rolaram com as outras crianças, com o Shane e tal, a Tori era muito pequena, então ela não lembrava muito. Então acho que pra ela, talvez, não que fosse a primeira vez que isso estivesse rolando, né, mas acho que era algo que estava acontecendo com o Ron, sabe? Eu acho que a Tori não tinha essa noção de tudo que a mãe dela fazia, do passado e tudo mais, né, porque ela era muito pequena. Em setembro, a Shelley contou pra Tori que quando o Mac morresse, que ia deixar a propriedade dele pra Cissy, né, a cachorrinha dele. E que depois que a Cissy morresse, a propriedade e o patrimônio dele iam ficar pra ela, pra Shelley.
Ele oficializou ela como procuradora e a Tori ficou um pouco aliviada ao saber disso, porque desde que a Shelley tinha sido demitida, eles estavam passando por uma inconstância financeira enorme. Então a situação estava bem complicada. E os meses foram passando. No dia 9 de fevereiro de 2002, a Tori estava se arrumando para ir assistir um jogo de futebol americano no colégio. E do nada, a Shelley ligou e contou que estava no hospital. Que o Mac tinha tido uma queda feia, que ele não estava bem e que ela estava lá acompanhando ele. E aí a Shelley foi buscar a Tori em casa e ela contou para ela que o Ron que estava com o Mac quando tudo aconteceu. Que o Ron tinha ligado para uma ambulância e que depois ele tinha ligado para a Shelley. E que o Mac tinha caído e batido a cabeça. E daí quando chegaram no hospital, os enfermeiros contaram que o Mac tinha morrido. E a Tori se acabou de chorar. O médico responsável pelo atendimento até sugeriu que o departamento legal de medicina, a promotoria, enfim, que investigassem mais fundo essa morte, porque era algo muito estranho. O médico tinha confirmado que a causa da morte foi um hematoma subdural agudo, causado por um trauma contundente na cabeça. E claro que isso era possível de acontecer numa queda, mas para o médico pareceu algo violento. Só que a polícia não ligou muito. Pensaram, um idosinho, um velhinho frágil lá caiu e morreu. E aí fica esse mistério, gente, mas assim, não sei se é um grande mistério, né? Porque a gente não sabe se a Shelley realmente teve a ver com essa morte, se ela que mandou o Ron empurrar, bater, violentar o senhorzinho, ou se realmente foi uma coincidência do velhinho morrer. Mas o fato é que o timing, né, o tempo em que isso aconteceu foi muito conveniente, porque ela recebeu $5.000 de herança e ficou muito de boa com essa morte aí do pai que ela nunca teve, nanana, tipo, ela tava muito de boa. E essa coisa esquisita, gente, da labradora, né, a labradora herdou a casa, eu não sei como isso é possível, é muito estranho um cachorro herdar uma casa, mas sim, ela herdou a casa que valia $140 mil. E ela era idosa, então a Shelley sabia que ela morreria em breve e tal, e esse dinheiro ia ser dela. E não, gente, ela não matou a cachorra. E aí, nas semanas seguintes, a Shelley começou a chamar o Ron de assassino. Dizia que era tudo culpa dele. Então, por exemplo, tava ela, a Tori e o Ron jantando, daí ela começava a falar: eu não acredito que tem um assassino morando na minha casa. Ela chegava pra Tori e dizia que o Ron tinha visto o Mac cair e que demorou a ajudar de propósito. Aí depois mudava a história, que o Mac entrou em coma quando caiu, que o Ron sabia. Então assim, gente, as histórias, elas estão aí, né? Ela simplesmente ia jogando e mudando de um monte de coisa e simplesmente colocou na cabeça do Ron que ele era culpado, que ele era um assassino. E uma hora o Ron começou só a concordar com a Shelley, que ele realmente era responsável pela morte do Mac, que era tudo culpa dele, que ele era um merda. E a Tori realmente não entendia se ele estava concordando pra Shelley parar de falar alguma coisa ou se realmente chegou num ponto que ele também não, sabe, estava duvidando da própria realidade. Fato é que a Shelley começou a ameaçar ele, dizer pra ele tomar cuidado, que a qualquer momento a polícia poderia aparecer. E o Ron, ele ficou paranoico, então sempre que eles estavam no carro e eles passavam por uma viatura, o Ron abaixava a cabeça. Gente, isso é muito pequeno, mas triste. isso me dói num nível. Porque, assim, o cara não tem paz, cara. Eu acho não que tem isso um até minuto de paz. mostra que esse pai ela que mandou ele matar mesmo. Com certeza. Pra depois ficar falando que ele é assassino. Com certeza, pra falar que ele era assassino, pra ficar colocando esse tipo de culpa nele. E assim, lembrando, gente, que ela tá drogando ele o tempo todo. Também, Então, é. assim, de certo, ele já tem essa dificuldade de entender o que é real, o que não é. Sabe? Só que é isso, é uma destruição da pessoa. É muito revoltante, é muito revoltante. E, enfim, a Shelley, a gente não sabe por que ela não matou essa cachorra, porque tudo que ela fez, eu não entendo. Então, a parece que compaixão com a cachorra. ela gosta mais do cachorro do que de seres de humanos, qualquer né? pessoa. Então, assim, a gente não entende aqui a compaixão, sei lá, é totalmente fora de tudo que ela já mostrou. Mas, como ela queria o dinheiro da casa e para isso ela precisava que a cachorra estivesse morta, ela falou que a Cis tinha morrido, né, de velhice e tudo mais, e ela escondeu a cachorra. Mas ela não maltratou, ela não fez nada. Ela só falou, tipo, olha, a cachorrinha morreu, a Cici morreu e agora eu tenho direito, Me dá o né? dinheiro. Me dá o dinheiro aí.
O Dave começou a voltar para casa com mais frequência nessa época, até para poder ajudar as questões burocráticas, para poder vender a casa do Mac. A Shelley queria que eles fossem embora de Raymond e comprassem uma casa em Oak Harbor, lá perto de onde o Dave trabalhava. Ela queria que eles ficassem juntos, se reconciliassem. Imagina, gente, o pavor do Dave, né? Enquanto isso, a Lara descobriu sobre a morte do Mac e voltou a falar com o delegado. Falou, com certeza a Shelley tá por trás dessa morte, não sei o que lá. E o delegado disse que ela não tinha provas disso, que ela estava sendo paranoica. Ô, gente. E era muito irritante pra Lara, porque o cara não fazia nada. E aí ela perguntou, né? Você conseguiu falar com a Sammy? Porque, né, tá há meses tentando falar com a menina. E ele, nossa, não consegui ainda. Ô, gente. Ai, que ódio. E aí, em maio de 2002, a Nick se casou. Ela não chamou os pais da família mais próxima, ela só chamou a Sammy, a irmã. E a Sammy ficou muito feliz de ver a irmã se casando e tal. Só que ela se sentiu um pouco estranha da mãe não estar lá. E aí, pouco tempo depois, a Nick e a Shelley marcaram um jantar juntas num Olive Garden, um restaurante, pra elas se verem de novo. Só que a Nick se arrependeu muito. A Shelley foi super grosseira com a garçonete a noite toda. E isso só fez a Nick ver que, né, quem era a mãe dela mesmo. Tipo, sei lá, você fica anos sem ver a pessoa e você pensa, não, vai ser bom, vamos lá. E aí foi horrível, né? Ela acabou falando de amenidades e tal, mas a Nick não revelou nada, assim, da vida pessoal dela e tal. E quando acabou, ela foi embora. Tchau, não sei o que, e foi embora. E essa foi a última vez que ela e a mãe se viram. Com o tempo, as pessoas foram percebendo várias mudanças físicas no Ron. Ele tinha perdido muito peso e só tinha um dente. A Sammy viu isso, pediu pra Shelley pagar pra ele colocar uma dentadura e tal. Mas ela reclamou que era muito caro, que ela não ia pagar. E a Sammy também se preocupou com a perda de peso, né? A Shelley respondeu que o Ron estava precisando emagrecer mesmo, que o trabalho que ele fazia no quintal que estava ajudando ele a emagrecer. Quando ele chegou na casa, ele era acima do peso. Então, a Shelley ficava xingando ele, né? Falando sobre isso. E ela ficava falando o quanto ele precisava emagrecer. A gente falou nesse episódio que o Ron tinha essa amiga de muitos anos, né? A Sandra. E uma vez eles se encontraram pra jantar. E a Sandra, gente, era visível, né? Que ele não tava bem. Ele contou que ele estava tomando 3 antidepressivos, que eram ministrados pela Shelley. E a Sandra percebeu que ele tava com roupa suja, sabe? Sem higiene nenhuma, assim, tipo… Ele mesmo tava sujo, sabe? E que ele também parecia meio apático e também incoerente nas coisas que ele tava dizendo. Tipo, não tava conseguindo organizar bem as palavras, sabe? Não tava formando as frases direito. E o Ron tinha parado de falar com a mãe dele, né? E aí, do nada, a mãe dele solicitou uma ordem de medida protetiva contra ele. No início de 2003, o delegado foi entregar essa ordem pro Ron lá na casa da Shelley. Era o mesmo delegado com quem a Nick e a Lara tinham falado, o delegado Jim Bergstrom. E aí o Ron tava no quintal e quando viu o delegado, se assustou e saiu correndo. Porque lembra que ela causava falando que a polícia estava atrás dele, não sei o quê. Então ele se escondeu na mata ali atrás da casa. O delegado falou pra Shelley que precisava entregar pro Ron uns documentos e começou a perguntar se ele estava morando ali, como é que era isso tudo. E a Shelley ficou muito na defensiva, disse que o Ron estava doente do coração e que ela cuidava dele. Aliás, reparem que ela nunca teve mais nada do câncer, né? Tipo, o câncer dela cura, Milagre, volta, né? é meio assim. E aí o delegado aproveitou e jogou um verde sobre a Kathy. Perguntou se a Shelley tinha notícias sobre ela. A mentira que a Shelley tinha contado é que a Kathy tinha ido embora com o namorado Rock, né? Que eles estavam passeando aí, viajando, nananã. E aí, né, o delegado perguntou. E a Shelley, né, tem notícia? Ela falou que não sabia de nada. Despistou ele e tal, mas passou os dias seguintes meio assustada, né, lembrando dessa história. Até que a morte da Kathy voltou para assombrá-la de outro jeito. Uma noite, em meados de abril, lembrando que a gente ainda tá em 2003, todo mundo na casa ouviu tiros, do nada. Alguém tinha atirado nas luzes de emergência de uma propriedade vizinha. E aí, no dia seguinte, a Shelley estava pegando a correspondência quando ela viu uma carta datilografada com o nome dela. E a carta dizia o seguinte: os tiros que você ouviu ontem à noite também foram de Kathy.
Assim como nosso Senhor Jesus Cristo, ela também voltou dos mortos e está em busca de vingança. Do pó viestes, ao pó retornarás. Caraca, A Shelley ficou apavorada. E até a gente aqui, né? eu também ficaria. Ela entendeu que alguém tinha descoberto a verdade sobre a Kathy e tinha mandado uma carta ali ameaçando ela. Ela perguntou se a Tori tinha visto algo suspeito na noite anterior. Ela disse que não. O Dave também não sabia de nada. E nessa época, a Sammy, ela era professora em Seattle. E daí a Shelley ligou pra ela no meio de uma aula pra falar sobre isso. E aí a Sammy tentou acalmá-la, disse que não sabia de nada e que a polícia não tinha falado nada. Mas a Shelley não tirou mais isso da cabeça. Ela estudou cada detalhe da carta em busca de alguma pista. Ela examinou o carimbo, botou a carta contra a luz pra ver se tinha uma mancha, qualquer coisa que desse um sinal, mas não achou nada. A falta de clareza sobre essa carta deixou a Shelley mais irritada do que nunca, e quem pagou o pato foi o Ron. Ela inventou um novo método de tortura muito cruel para ele. Ela mandava ele subir no telhado e pular de lá no chão, gente, várias e várias vezes. E ele tava só de cueca, sem calçado, sem nada. Claro que ele machucou muito as pernas, o joelho, e mesmo assim ela ficava, mandando ele continuar. Vai, vai, vai. Isso em vários dias diferentes. Algumas vezes ela obrigava o Dave a falar pra ele ficar pulando. E a Tori, vendo tudo aquilo horrorizada, ela via o Ron chorando, os pés ensanguentados já. Tinha caco de vidro espalhado pelo jardim, então ele se cortava também. E chegou um momento que ele não conseguia mais andar. Daí a Shelley e o Dave levaram ele pro galpão, fizeram uma mistura de água quente com alvejante e obrigaram ele a colocar os pés lá pra melhorar. Gente, só que pensa o ardor que não deve ser. E a Tori relatou que foi o pior cheiro que ela já sentiu na vida, que era uma mistura de... aquele cheiro de quiboa, né, de alvejante e carne podre, gente. E as torturas não paravam. Uma vez preparou um banho de água quente e ele queimou os pés. Só que ele queimou muito feio, assim. Ela teve que colocar até a enfaixar os pés dele, sabe? E depois obrigou ele a dormir na lavanderia ou até no lado de fora da casa, porque ele não conseguia mais usar as escadas, porque os pés dele estavam muito machucados. No início de julho, a Shelley ligou pro Dave e falou que o Ron estava ameaçando tirar a própria vida e que não aguentava mais ele, que queria colocar ele num abrigo. E ela ficava lá se fazendo de preocupada, que ia levá-lo para casa do Mac, aquele idoso, né, que tinha morrido, para ele descansar lá. Nessa época, a Tori tinha completado 14 anos e ela estava muito preocupada do Ron ficar sozinho. Mas a Shelley garantiu que ia visitá-lo todo dia para levar comida. Na manhã seguinte, a Tori acordou e a Shelley já tinha levado ele embora sem deixar a filha se despedir. Depois a Shelley encheu o saco dela para nunca mais falar sobre o Ron para ninguém. E caso alguém perguntasse, era para falar que ele tinha se mudado para Tacoma. Uns dias se passaram e no meio de julho, a Shelley levou a Tori para passar uns dias com a Sammy, em Seattle. As três jantaram juntas e a Sammy notou que a mãe estava com um aspecto cansado e com um inchaço na mão direita. Ela continuava grosseira com os funcionários, como sempre. E aí a Shelley voltou para casa e a Sammy ficou os dias seguintes com a Tori. E pela primeira vez em 7 anos, rolou uma reunião das 3 irmãs, gente. A Sammy marcou um encontro com a Nikki, que estava com 28 anos. A Tori não via a irmã mais velha desde que ela tinha 7 anos de idade. E a mãe tinha enchido a cabeça dela de que a Nikki não se importava com elas, que ela era uma irmã horrível, que a Nikki isso, que a Nikki aquilo. Mas foi só reencontrar a Nikki que a Tori percebeu que era tudo mentira. E aí elas amaram se ver, a reunião delas, elas se divertiram muito. E claro, combinaram de não contar nada pra Shelley, aquele seria um segredo aí só delas. E enquanto elas estavam juntas, a Shelley também guardava um segredo. Eram 2 da madrugada do dia 22 de julho de 2003. Era um dia de semana. Dave estava dormindo lá perto do trabalho quando ele acordou no susto com o telefone tocando. Era a Shelley. Ela falou que ele precisava voltar logo para casa porque tinha acontecido um problema com o Ron. Ela falou que a Tori estava com a Sam em Seattle e que precisava do Ron ali em Raymond urgente. O Dave tinha começado a sentir pena do Ron da última vez que ele tinha ido em casa e tal. Ele tinha visto o Ron cheio de hematomas, com queimaduras na cabeça e no peito.
E assim, né, com todo respeito, mas puta merda, eu tinha começado a sentir pena do Ron depois de Agora, meses, né? sabe? Tipo, a gente É revoltante. inacreditável. Assim, tá. De novo, meus advogados me impedem de falar. E ele até tinha dito pro Ron da última vez que eles se viram que o Ron precisava ir embora dali. Ele ofereceu $270. Claro, porque $270 resolve todos os problemas, né? Óbvio que o Ron ficou imóvel, não fez nada, enfim. Ao receber essa ligação da Shelley, o Dave tinha certeza que o Ron estava morto. Só que ele estava em maus lençóis com o chefe, ele não ia conseguir pedir folga. Então ele falou pra Shelley esperar uns dias, que ele só ia conseguir chegar na sexta-feira. E quando ele chegou, é claro que ele estava certo. O Ron tinha falecido aos 57 anos. E a Shelley contou pro Dave a versão dela ali do que tinha acontecido. Que ela tinha levado o Ron de volta para casa e tinha acontecido uma onda de calor. O Ron tinha ido sentar no quintal para arejar os ferimentos. Depois de um tempo, ela tinha encontrado o Ron lá já desacordado no quintal e percebido que ele estava morto. Ela tinha ficado muito triste, apavorada, com medo de acharem que os hematomas e queimaduras eram culpa dela. Oi? E eram. E aí, por isso, ela tinha arrastado o corpo dele pro galpão, botou uma calça moletom nele e cobriu o corpo com 2 sacos de dormir. Aí ela tinha tirado as coisas de acampamento deles que estavam ali em cima do freezer e guardado o corpo dentro do freezer. E aí depois ela tinha colocado os equipamentos de volta em cima de um jeito que ninguém perceberia, né? Que tínhamos mexido ali. Aí ela contou essa história pro Dave e a Shelley levou ele no galpão pra ele se livrar do corpo. Porque, né, ela mata o cara e ela nem é capaz de... E o Dave não conseguia acreditar que aquilo tudo estava acontecendo de novo e que lá estava ele se desfazendo de mais um cadáver. Era o terceiro, né? Ele pegou o corpo que estava dentro do saco de dormir e ele não quis nem olhar para dentro. Ele envolveu em mais sacos de lona. Enquanto isso, a Shelley foi reunindo todas as provas de que o Ron existiu naquela casa. Então, os livros sobre o Egito, as joias, as roupas dele. Enquanto ela juntava tudo, ela falava coisas absurdas, tipo que ela tinha feito de tudo pra salvar ele, que ela tinha feito massagem cardíaca, que estava preocupada porque a polícia ia achar que eles maltratavam o Ron. Só que assim, gente, eu não sei por que ela tá falando isso, tipo, pra quem que ela tá falando isso, sabe? Parece que ela mesma Pra ela tá querendo, mesma, sabe, construir uma outra narrativa. É muito doentio, de verdade, assim. E o Dave não aguentava mais, ele só ficou calado, fazendo as coisas, falou pra Shelley que pode deixar, que ele resolve tudo. Só que dessa vez não ia dar pra queimar o corpo, como eles fizeram com a Kathy e com o Shane. Como era verão, né, o tempo tava bem seco, o condado de Pacific tinha proibido queimadas temporariamente, até pra não gerar nenhum incêndio, que acontece muito lá, né? E então, se alguém visse ele colocando fogo, poderiam denunciar e, enfim, chegar lá e descobrir, né? Então, Dave resolveu enterrar o corpo. Ele cavou uma cova de mais de 1 metro de profundidade e colocou o corpo deitado ali. Aí ele colocou terra por cima de novo e uma camada de gravetos, folha, aquelas coisas assim, né? Meio sujeira ali da mata. Era a madrugada e a Shelley ficou sentada bem linda lá, só assistindo. O Dave sabia que o corpo não ia poder ficar ali para sempre, mas no momento era o melhor que tinha ali para eles. Nos dias seguintes, o Dave e a Shelley tentaram arquitetar uma mentira para explicar que o Ron tinha sumido. O Dave sugeriu o seguinte, que o Ron simplesmente tinha ido para outra cidade. Aí eles criaram uma história de que o Ron estava procurando emprego, por isso que ele tinha ficado na casa do Mac, aquele outro senhorzinho, né? Uns dias antes, pra procurar por aquela região e tal. E aí eles deram dinheiro pra ele comprar uma passagem de ônibus e se mudar pra San Diego em busca de uma vida melhor. Então, essa é a história que eles iam contar. E aí, como plano B, se necessário, eles podiam falar que o Ron tinha tirado a própria vida, podiam falar que ele andava depressivo, e ficaram ali a noite inteira criando e alinhando histórias. Enquanto isso, a Tori continuava com a Sammy em Seattle. E uma noite elas estavam lá de boa, batendo papo, né, em casa. Quando a Sammy relembrou uma vez que a Shelley esvaziou as gavetas dela, né, da Sammy. E fez ela passar a noite inteira procurando as coisas. E ela falou de um jeito meio leve, pra não pesar o clima. Só que assim, de novo, né, gente? Tipo assim, por mais que isso seja uma coisa pequena, você entende que o negócio que a tua mãe tá fazendo? Tipo assim, surreal. pra te, sabe, pra te irritar, pra te
tirar do sério, enfim. E aí, a Tori ficou quieta e falou que a Shelley já tinha feito isso com ela também. E a Sammy ficou assustada, porque ela achava que a mãe dela não fazia nada de ruim com a Tori. E ela perguntou o que mais a Shelley fazia com ela, e a Tori começou a contar todos os maus tratos que a Sammy já conhecia muito bem. E nessa hora que ela se sentiu muito mal, sentiu que ela tinha culpa de não ter protegido a irmã, e ela perguntou se a Shelley maltratava o Ron, e daí a Tori contou tudo o que ela fazia. A Sammy ficou desesperada, falou pra Tori que a mãe também fazia tudo isso com a Kathy anos atrás. Só que a Tori, ela era muito pequena, né, gente, na época, então ela não lembrava disso. E foi aí que a Sammy reuniu forças e contou pra Tori que a mãe delas tinha matado a Kathy Loreno. O reflexo da Tori foi se preocupar da mãe matar o Ron também, porque lembrando, ela não sabia, né, que ele já tinha falecido. A Shelley já tinha ligado lá recentemente e dito que o Ron estava procurando um emprego. E a Sammy já achou aquilo muito estranho, porque sabia das condições físicas dele, né? O cara não subiu uma escada. E também, né, se comparar com as coisas da Kathy, tipo, do nada ele procurando emprego, muito estranho. E aí a Sammy e a Tori passaram a madrugada conversando sobre tudo que já tinham sofrido. E foi aí que a Tori resolveu ligar pra Nick e contar tudo. Só que as irmãs mais velhas ficaram muito confusas, ficaram querendo salvar a Tori de lá, mas da última vez que elas tinham falado com a polícia, não deu em nada. E a Sammy entrou muito numa negação, assim, tipo, ela não conseguia lidar, ela ficava meio que negando na cabeça dela que isso estava acontecendo. E ela falou pra Tori o seguinte, gente: se ela não aguentaria mais uns anos, até ela fazer 18, e aí sair de casa como ela e a Nick fizeram, né? A Tori tava com 14, ou seja, você não aguenta mais uns 4 anos aí? E a Tori disse que não ia mais aguentar ficar lá, e a Sammy prometeu bolar alguma coisa, mas pra ela esperar um pouquinho enquanto ela pensava a melhor saída. Aí, finalmente, a Tori voltou para as mãos da Shelley, e a Sammy deu um último aviso pra irmã. Se a mãe falasse que o Ron tinha ido embora, significava que ele estava morto. As irmãs se despediram, choraram muito e a Shelley foi lá buscar a filha caçula. Durante o caminho, né, a Tori não queria papo, ela passou toda a viagem quieta. A Shelley falou que o Ron tinha achado um emprego e se mudado. Bingo. A Tori entendeu que ele estava morto mesmo. Chegando em casa, a Shelley começou a perguntar 1000 coisas, queria saber o que elas tinham conversado, e a Tori só evitando. Mentiu que ela estava doente, com o nariz escorrendo. E aí a Shelley deu uns comprimidos para ela melhorar. E aí depois a Tori foi pro quarto e ligou pra Sammy. Contou que o Ron estava morto e que a mãe tinha dado uns comprimidos para ela. E a Sammy ficou desesperada, né, gente? Porque às vezes que a Sally tinha dado comprimidos para ela não conseguia andar, ela ficava muito zonza. Como ela é cuidadora de idosos, aquela coisa toda, então ela tinha acesso a comprimidos muito pesados, né? Muito fortes. E para pessoas que não precisam disso. Então, claro, fica dopado. Você fica dopado. E aí ela mandou a Tori vomitar os comprimidos, mas ela ficou com medo, a Tori. Ela tinha medo da Shelley descobrir. E as horas se passaram e a Tori realmente ficou super grogue, ficou letárgica, enfim. Só que na ligação com a Sammy, ela reafirmou o que já tinha dito antes. Ela precisava sair daquela casa o mais rápido possível. Na manhã seguinte, a Tori procurou vestígios do Ron pela casa e não encontrou mais nada. Ela foi no galpão escondida e encontrou uma pilha cheia de objetos pessoais dele, em cima do freezer. E aí ela entendeu tudo, né? Que a Shelley tinha matado ele, reunido os pertences para se desfazer. E a Tori queria evidências, né? Algo que pudesse incriminar a mãe. Então ela pegou umas bandagens sujas de sangue que tinham sido usadas nos pés do Ron. O sangue já tinha secado, né? Tava meio marrom, assim, mas era alguma coisa. E aí ela escondeu no galinheiro pra Shelley não achar e esperou. E aí no dia 6 de agosto, 2 semanas depois da morte do Ron, a Nick e a Sammy foram até a delegacia do condado de Pacific. Elas encontraram o mesmo delegado da outra vez, o Jim, e contaram toda a história, tudo de novo. Dessa vez, elas foram mais enfáticas, mais certeiras, uma completava o relato da outra. Outros policiais pararam para ouvir também, prestaram atenção mesmo dessa vez. Elas ficaram até de madrugada dando depoimento. Contaram que precisavam tirar a Tori de lá e que desconfiavam que o Ron estava morto.
A Nick virou pro delegado e falou que se o Ron realmente estivesse morto, que a morte dele poderia ter sido evitada se o delegado tivesse acreditado nela na primeira vez. Né? Ele não respondeu nada. Enfim, depois foi só esperar. No dia seguinte, não aconteceu nada. A Tori ligou irritada para as irmãs, querendo saber quando a polícia ia aparecer. E aí, poucos dias depois, finalmente aconteceu. Em uma manhã, o delegado Jim bateu na porta e a Tori atendeu super rápido. Ele estava ali com assistentes sociais do Serviço de Proteção à Criança e iam levar a Tori embora. A Shelley ficou possessa quando entendeu o que estava acontecendo. Disse que nunca tinha tocado num fio de cabelo da filha, que era uma mãe excelente. Só que a Tori estava com uma marca super recente de um tapa no pescoço. Não tinha nem como ela negar. E aí o delegado foi com a Tori até o quarto dela. Ela pegou algumas roupas e tal. E falou que ele precisava de um mandado de busca e apreensão para poder voltar lá depois. E aí a Tori contou que tinha guardado uns panos cheios de sangue no galinheiro, que os pertences do Ron estavam no galpão, tipo, quando ela tava longe da mãe, sabe? Ela aproveitou e contou, tal. E que com certeza se a polícia tava batendo ali, né, naquele momento, os pais dela iriam se desfazer das coisas. Então, tipo, falando pra polícia, vai lá pegar o negócio. E aí levaram a Tori e a Shelley ligou desesperada pra Sammy, pra ver se ela sabia de alguma coisa. E aí ela fingiu de chocada, né? Fez de sonsa e tal. A Shelley ligou pra Nick, também, mesma coisa. Fez, nossa, como assim? Tal. E aí o Dave voltou correndo do trabalho, né? Pra lidar com a situação. E precisou lidar com o humor da Shelley também, que tava horrível. E aí, já em segurança, a Tori contou pros policiais tudo o que aconteceu com o Ron, com ela. E ela não falou muito da Kathy, porque ela não sabia muito, né? Não lembrava. Mas ela contou tudo que ela viveu, né? E aí, naquela noite, o Dave foi na sede do condado pra conseguir mais informações, pra saber da Tori. E a Shelley ficou em casa assistindo vários programas policiais e anotando dicas pra lidar com o caso. E ela também começou a ligar pra escritórios de advocacia. E a Shelley, ela estava muito focada na filha, em querer a filha de volta. Mas o Dave já tinha se tocado que aquilo tudo não era sobre a Tori. A polícia sabia do Ron. Ele dormiu na picape naquela noite, super angustiado, porque sabia que ele e a Shelley não tinham sido tão cuidadosos, né? Porque na morte do Ron, o corpo dele estava ali enterrado no quintal, estava ali muito próximo deles. No dia seguinte, o Dave foi falar com o delegado, com o Jim, né? Pra conseguir mais informações da Tori, pra saber se ela estava bem. E aí o Jim pediu pra fazer algumas perguntas e o Dave aceitou. Ele estava super cansado, dormindo mal e tal, e achou que eram perguntas de praxe. Só que não, Jim começou um interrogatório sobre o Ron e a Kathy. E o Dave começou a falar as mentiras que ele tinha combinado com a Shelley, só que ele começou a ficar nervoso. Ele começou a chorar, ele pediu para ir ao banheiro, e aí quando voltou, o Dave cansou de fingir e contou toda a verdade sobre a morte da Kathy, que os restos mortais dela foram despejados, que o Ron estava morto também, que ele estava enterrado no quintal. Ele não falou nada sobre a Shelley, nem que foram eles que mataram. Ele só confirmou que a Kathy e o Ron estavam mortos e o que tinha acontecido com os corpos. E ele já ficou detido ali mesmo e os policiais foram buscar a Shelley para prendê-la também. E aí eles encontraram a Cissy, lembra? A labradora do Mac, que a Shelley tinha lá mentido, que tinha morrido, para poder dar a casa dele, né, e as coisas todas. Então encontraram a cachorrinha, ela estava viva, estava bem, levaram ela para uma clínica veterinária para poder cuidar dela. E tudo isso aconteceu bem no aniversário da Kathy, quando ela faria 45 anos. E depois de décadas de terror, a Shelley finalmente foi presa. No dia seguinte, foi aniversário de 25 anos da Sammy. Ela foi jantar com o namorado, lá em Seattle, onde ela morava. E na TV do restaurante, só passavam notícias sobre a prisão da Shelley e do Dave. Tava todo mundo cobrindo, né? Principalmente os jornais regionais ali. E ela tentou abstrair e tal, mas claro que ela ficou muito mexida com tudo isso. E ela e o namorado foram embora. Aí no carro, indo pra casa, ela recebeu uma ligação da Lara, da avó, né? E ela falou algo que a Sammy nunca quis ouvir. Que o Shane realmente estava morto. O Dave tinha confessado. Então, assim, relembrando, porque foi no episódio passado, né? O Shane era o sobrinho que vivia com elas. Ele sofria de maus tratos também, né? E acabou
sendo assassinado depois de que ele começou a ameaçar muito e tal. E elas tinham mentido pras filhas e pra todo mundo que o Shane tinha se mudado pra Alasca. E a Sammy também, sempre aquela coisa de não querer ver a verdade, né? Acabou acreditando. Isso tinha sido no início de 95, então agora eu tava em 2003. E fazia mais de 8 anos que ninguém via ele. Por mais que a Nick e a Sammy desconfiassem do sumiço do Shane, elas não queriam acreditar que a mãe teria feito algo tão ruim, principalmente para alguém que elas consideravam irmão. O que o Dave tinha dito para a polícia é que a morte do Shane tinha sido um acidente, que o Dave tinha entrado ali no galpão e encontrado o Shane brincando com a arma dele, do Dave, e que aí ele teria tentado pegar a arma da mão dele, e que nisso os dois brigaram pela arma e que ela acabou disparando e matando o Shane. Depois disso, o Dave teria entrado em pânico e chamado a Shelley, e que ela teria ninhado o Shane como um bebê, e que depois disso, o Dave tinha jogado o corpo no mar. A gente sabe que não foi assim, né? O Dave só tinha entrado mesmo no galpão e ele matou o Shane a sangue frio enquanto ele dormia. A Shelley e o Dave estavam presos já há 2 semanas quando a Sammy conseguiu a guarda da Tori. Ela morava num apartamento de 1 quarto e, para deixar a irmã confortável, ela se mudou para um maior. As 3 irmãs combinaram de não falar publicamente sobre o caso, de não dar entrevista, de declarações, assim. E os jornais estavam cobrindo de todos os ângulos, entrevistando qualquer pessoa que tivesse, sei lá, conhecido alguém da família Knowltag e tal. Os crimes ficaram conhecidos na mídia como os assassinatos com tortura de Raymond. E comparações foram feitas da Shelley com filmes tipo Psicose, Mamãezinha Querida, que envolvem esses temas de mães cruéis, né? E coisas horríveis que elas faziam com os filhos. A fiança para tirar a Shelley e o Dave da prisão estava na casa de milhões de dólares. A Shelley odiou o presídio, não tinha acesso a nada, começou a mandar cartas para Sammy, pedindo para a filha mandar coisas para ela, hidratante, sutiã, tal blusa. Então era tudo muito específico, a marca. E a Sammy se sentia mal e enviava. A Nick conta que, mesmo com a mãe presa, a Sammy continuava sendo refém dela. A Shelley escreveu uma carta para Tori dizendo que tinha tomado decisões erradas na vida e que se arrependia, mas que a Tori não era como ela. E pediu para ela não acreditar em nada que falassem sobre a mãe, porque as coisas não eram tão simples. Ela mandou essa carta para Sammy e pediu para entregar para Tori, mas ela nunca entregou. Ela sentia que a irmã não precisava ver isso. As coisas só começaram a se movimentar na justiça no início de 2004. Eles foram presos em agosto de 2003. Existiam 3 vítimas, Kathy, Shane e Ron. Os 2 primeiros tiveram os restos mortais despejados no mar, mas no caso do Ron, a polícia tinha ali o corpo, né? Porque eles tinham enterrado no quintal. Só que a autópsia não trouxe muitas informações sobre os ferimentos. E outra coisa também, que aí você começa a se perguntar, né? Tá, mas e as outras pessoas que ela poderia ter torturado? Por exemplo, o Mac, que caiu. Ele nunca foi associado ao caso, então a Shelley nunca foi acusada de nada em relação a ele. Mas a gente sabe, gente, com tudo que a gente já viu até hoje, que muito provavelmente ela tinha outras vítimas, ainda mais ela sendo cuidadora de idosos. O que ela deve ter feito de maldade, assim, deve ser impossível mensurar. Oficialmente, o Dave foi indiciado pela morte do Shane e a Shelley pelas mortes da Kathy e do Ron. Na prática, os 2 foram cúmplices em tudo, mas para as acusações na justiça, a promotoria achou que seria mais garantido ter condenações deles dessa forma. Vamos falar do Dave primeiro. Além do assassinato do Shane, ele foi acusado de ocultação de cadáver e cumplicidade em atividade criminosa. E o Dave era meio que a chave do processo, porque todo mundo precisava que ele falasse. Só que, a Shelley precisava que ele falasse que ela era legal e a promotoria precisava que ele falasse que ela era ruim, sabe? Então, eles precisavam da verdade ali vir dele, né? As filhas, querendo ajudar a promotoria, falaram com o Dave pra ele dizer toda a verdade, né? Já acabou, vamos lá, tal. E ameaçaram cortar relações se ele defendesse a Shelley. Já a Shelley queria que ele ficasse quieto. Ela considerava ele o elo fraco da dupla, né? Mas o Dave tava exausto de tudo, começou a cagar, falou, tô preso, sei lá. Ele meio que falou, chega, né? E aí, em fevereiro de 2004, ele se considerou culpado das acusações numa audiência, na intenção de evitar julgamento e conseguir uma pena menor.
Por exemplo, ele estava indiciado por homicídio de 2º grau e diminuiu para de 1º grau. Aqui no Brasil é como se fosse homicídio doloso qualificado pela morte do Shane, porque o Shane não teve como se defender, né? E como se ele tivesse reduzido isso para homicídio doloso. Mais ou menos assim o equivalente, né? Só para vocês entenderem. E no fim, a promotoria e a defesa entraram num acordo e o Dave foi condenado a 15 anos de prisão. Como a gente falou, os restos mortais da Kathy nunca foram encontrados. E o corpo do Ron não teve muitas infos através da autópsia. Então, para a promotoria, era difícil conseguir acusações fortes para Shelley. Ao invés de assassinato de 1º grau, né, que é o First Degree Murder, eles fizeram acusações de assassinato de 2º grau, o Second Degree, e de manslaughter. O manslaughter é uma denominação menos grave. É como se murder fosse homicídio doloso e manslaughter fosse homicídio culposo, né, sem intenção de matar. Alguns meses depois do Dave, a Shelley também resolveu se declarar culpada. Então, o murder, né, o assassinato, foi pela Kathy e o manslaughter foi pelo Ron. Só que ela usou uma coisa chamada Alford Plea, ou doutrina Alford, que é um tipo de apelo no qual o réu ele pode se considerar culpado, mas ainda assim dizer que é inocente. É basicamente, eu não fiz isso, só que eu sei que eu vou ser acusado, que se eu for para julgamento, todo mundo vai me acusar, porque tem muita evidência em relação a isso. Então, é basicamente um jeito de você aceitar que é culpado, mas ainda tendo várias vantagens, sabe? Porque A gente já explicou isso aqui, né, também. acho que a gente explicou, tem no livro do Modus. Mas é isso, você assume a culpa ali dentro do Só contexto, como se você, de fato, não tivesse feito nada. E de fato, a mídia estava caindo em cima do caso, tal. Foi melhor para Shelley não passar pelo desgaste de um julgamento, né? Ia ser aquela loucura, o famoso Lollapalooza que a gente fala aqui, né? Até porque ela admitiu o crime também reduzia a pena dela. E aí a defesa e a promotoria conversaram e chegaram num acordo de que a Shelley deveria passar 17 anos presa. É complicado, porque nós duas somos muito a favor, né, da ressocialização, Sim. A gente fala sobre isso, não somos punitivistas. Mas gente, eu 17 anos, eu considero que esse é um caso que é muito difícil não ser punitivista. É. Sabe, eu acho que é um caso, né, eu brinquei durante o episódio, meus advogados me proibiram de falar. Mas assim, eu acho que eles não colocaram o nível de maldade que ela infligiu em todas. Porque assim, gente, foi óbvio que só em uma pessoa já era grave. Só que assim, ela destrói onde passa. Todas as pessoas definharam perto dela. É uma tortura, porque não é apenas um assassinato. Ela Você vai foi lá e destruindo mata as a pessoa. pessoas até anos. Ela torturou, assim. E os próprios filhos, que nem tá aqui sadismo. nessa pena, né? Tipo... Exatamente. Eu acho que é uma pena que ela não prevê ali, né? E realmente... É uma pena que não condiz com os crimes. Acho que é isso que a gente pode dizer. E foi isso, né? Então, a defesa e a promotoria passaram essa recomendação pro juiz, né? Que ia realizar a sentença. E aí, 1 ano depois de ser presa, ela teve a sua audiência de sentença, né? Que é separado. E por ter usado o negócio do Alford Plea, ela não era obrigada a falar nada, a assumir culpa, a se defender. Mas ela escolheu dar um discurso. Ela falou que a morte da Kathy era culpa dela, mas que não tinha sido ela, que tinha sido Shane e a Nick que maltrataram a Kathy e que a única culpa dela foi, como mãe, permitir que aquilo acontecesse. Depois de ouvir isso, o juiz a sentenciou a 22 anos, ao invés dos 17 recomendados pela promotoria. Eram 13 anos e 8 meses pela morte da Kathy, 8 anos e 5 meses pelo Ron. E assim, a Shelley Knowltag finalmente foi presa. A Shelley foi mandada para o Centro Correcional Feminino de Washington. Desde então, ela falou que tinha sido enganada pelos advogados, que ela não queria ter usado a doutrina Alford, que tinha sido coagida pelo seu advogado, que ele não tinha informado ela direito a respeito. Ou seja, né, gente, tudo que ela fazia na vida dela, ela estava ali fazendo de novo, criando uma nova realidade. E ela continuou dizendo que não era culpada, que ela não estava sob condições mentais apropriadas quando ela aceitou falar sobre a doutrina e tal. E assim, eles meio que ignoraram ela e ficou isso mesmo. E já o Dave foi mandado para o complexo correcional de Monroe.
a maior prisão do estado de Washington. Em 2016, o Dave foi liberado do presídio. Ele serviu 13 dos 15 anos pelos quais ele foi condenado até ser solto incondicional. Ele foi atrás das filhas para pedir perdão por todo o sofrimento que elas passaram. Ele queria manter a relação. E a Tori e a Sammy aceitaram, continuaram falando com ele, mas a Nick não quis. Ela diz que entende que ele também, de certa forma, era uma vítima da Shelley, mas que isso não justificava tudo o que ele fez e ela quis manter distância. Já com a Shelley, nenhuma das filhas manteve contato. A última coisa que souberam dela é que outra pessoa conhecida tinha ido visitá-la na prisão e que a Shelley estava com o cabelo todo branco e que dizia estar com câncer. Greg Olsen é um autor super bem cotado que escreveu vários livros com relação com crimes, a maioria envolvendo mulheres, inclusive. A gente já fez um episódio a partir de um livro dele, que é o episódio 208, Eli e Barbara Weaver, sobre um crime que rolou numa comunidade Amish. E o livro em questão se chama A Killing in Amish Country e saiu em 2016. E foi mais ou menos nessa época que a Nick, a Sammy e a Tori foram atrás do Greg e pediram para ele contar a história delas. O Dave já tinha saído da prisão e faltava pouco tempo para Shelley sair. E as filhas queriam que o mundo soubesse tudo o que aconteceu com elas, até como forma da Shelley não infligir sofrimento a mais ninguém depois que fosse solta. O Greg ficou 2 anos entrevistando os envolvidos, pesquisando sobre o caso, para construir o livro. Até que em 2019 saiu If You Tell, Se Você Contar, que foi lançado aqui no Brasil pela Dark Side. E além disso, o caso já apareceu em vários programas de TV americanos, como Wicked Attraction, Sins and Secrets e Snapped. Hoje, a Nick tá com 50 anos, mora num subúrbio de Seattle, em uma casa boa, tem filhos, e ela contou tudo pros filhos dela. Ela não queria que eles tivessem nenhum contato com a Shelley, mas queria que eles soubessem da verdade. E ela tenta sempre lembrar da mãe como um exemplo do que não fazer. E ela faz de tudo para criar os filhos com muito amor e respeito. A Sammy voltou a morar em Raymond, tá com 46 anos e é professora do ensino fundamental. O autor Greg Olsen escreveu no livro que ela é a mais humorada das irmãs e tal, mas que de certa forma esse humor parece até uma armadura. A Sammy também tem filhos, são super inteligentes e aventureiros. A Tori tá com 36 anos. E ela é descrita como loira, irreverente e brilhante. Mora em Oregon e trabalha como coordenadora de mídias sociais de uma empresa de ramo de hotéis. Ela diz que quando tá no mercado, ela não consegue nem passar na área, que tem as águas sanitárias. Que ela tem que sair do corredor, que ela odeia aquele cheiro. E assim, todas as irmãs têm gatilhos, quando vem qualquer coisa que lembra as torturas, a fase que elas viveram com a mãe. Como fita adesiva, cortador de grama, os remédios que elas tomavam. O autor escreveu que é a união das irmãs que fez elas sobreviverem. Inclusive, ele usa um termo muito bonito, que é sisterhood, que é irmandade. E até hoje elas são muito ligadas, se veem muitas vezes no ano, sempre passam Natal juntas, datas importantes. Elas conseguiram construir uma família feliz, apesar de todos os traumas passados. E quanto a Shelley? Bom, ela foi liberada do presídio dia 8 de novembro de 2022, aos 68 anos, e a população de Raymond ficou indignada. Ela passou 18 anos presa e atualmente tem 71. Assim que o Dave soube que ela ia sair, ele meteu uma medida protetiva contra ela. Não sabemos por onde a Shelley anda, mas ela teve que ficar 1 ano ainda sob supervisão. Fora isso, não se tem nenhuma notícia nem informação sobre ela. O áudio do início desse episódio é da Mariana Garcia. Um beijo e obrigada por nos apoiar.